continuando a nossa aula de aspectos estruturais da ação dos fármacos. Olá pessoal, então continuando o que nós trabalhávamos na última aula, falando do conceito de doador e aceptor de hidrogênio. Neste, os hidrogênios ligados a oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, a carbono ligado duplamente a flúor, podem funcionar como doadores de hidrogênio para ligações de hidrogênio. E os oxigênios, enxofres e nitrogênios funcionam como aceptores de hidrogênio nessas mesmas interações, mas apenas se mantiverem seus pares não ligantes conservados. Aqui nós vemos a molécula do Saquinavir interagindo com uma das proteases do HIV, tá? Do HIV1. Então nós podemos ver o quão dependente essa molécula é das interações de hidrogênio para a sua ação inibidora da protease. Então nós vemos aqui que são várias ligações de hidrogênio formadas, algumas diretamente, como essas e essas que vocês veem aí com a numeração, com a distância numerada em angstroms, tá? E há também uma que usa a molécula de água como ponte. Então vocês veem aí que a maior parte das interações elas estão entre 2,5 e 3,5, 3,6 angstroms. Então a distância do agente formador para o hidrogênio doador, ou seja, a distância aceptor-doador, ela é importante para a formação da ligação de hidrogênio. E há um certo limite, tanto superior quanto inferior, para a formação dessas interações. Então, no próximo slide, eu vou mostrar qual é esse limite para vocês. Então, aqui era para a gente mostrar o quão dependente, quão importante é a interação de hidrogênio para essa classe de fármacos, por exemplo, que são os inibidores de protease do HIV, que foi uma classe de moléculas muito importantes no tratamento da infecção por HIV, para que a infecção por HIV se tornasse um processo crônico, uma infecção crônica, que não chegasse até a fase do desenvolvimento da patologia propriamente dita, que é a AIDS. Por quê? Porque a AIDS é a doença imunossupressora, a imunossupressão, né? E a infecção por HIV, hoje em dia, ela é mantida sob controle com o coquetel de medicamentos, entre eles os inibidores de protease, e muitas vezes nem chega a cronificar a infecção a ponto de a pessoa desenvolver os sintomas característicos da imunodeficiência. Tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos um hidrogênio formando mais de uma ligação. Não é comum, mas é possível, como vocês podem ver aqui, tá? Especialmente em um ambiente onde se formam muitas interações. Tá bom? Então, essas interações, elas têm distâncias próprias e o hidrogênio pode até formar mais de uma, como a gente pode ver aí. Tá bom? Então, no próximo slide, agora, eu vou mostrar como é que a ligação de hidrogênio é categorizada enquanto distância e força. Bom, as ligações de hidrogênio, elas podem ter distância variável e energia variável. Então, ela pode ser uma interação de hidrogênio do tipo fraca, se a distância entre o doador e o aceptor ficar entre 3 e 4 angstroms, com energia menor que 4 quilocalorias por mol. Ela pode ser de intensidade moderada, se a distância entre o doador e o aceptor ficar entre 2,5 e 3,2 angstroms, com energia entre 15 e 4 quilocalorias por mol. E pode ser uma interação de hidrogênio forte, se a distância entre o doador e o aceptor ficar entre 2,2 e 2,5 angstroms. Ela vai ter uma energia bastante elevada, entre 40 e 14 kcal por mol. Então, nesses casos, as ligações de hidrogênio da maioria das proteínas fica na casa das moderadas, das interações moderadas. E é nesse aspecto que elas se tornam relativamente fortes o suficiente para manterem a estrutura secundária e terciária da proteína, mas também não são inacessíveis do ponto de vista da quebra e da formação, que permite a flexibilidade conformacional das proteínas. Bem, além das interações fracas, das quais
nós já falamos, os fármacos também podem produzir seus efeitos por meio de interações fortes, como a ligação de hidrogênio. Essas ligações, as ligações covalentes. Então, as ligações covalentes possuem elevada energia, tá? E na temperatura usual dos sistemas biológicos, que pode variar nessa temperatura normalmente, elas não são rompidas. Por quê? Porque nessa temperatura, ligações mais fortes do que 10 quilocalorias por mol já são têm mais dificuldade de serem rompidas. Tá? Então, os complexos fármacos receptores envolvendo ligações covalentes raramente são desfeitos. Por quê? Porque a interação é tão forte que no nível de energia que há no sistema biológico, normalmente não há energia suficiente para realizar o rompimento dessas ligações. O que não quer dizer que os fármacos não possam atuar por esse mecanismo. Na verdade, existem vários fármacos em que o mecanismo de ação se dá pela formação de interações do tipo covalentes com seus alvos. Mas esse tipo de fármaco normalmente é o fármaco para o qual se deseja a morte do sistema biológico que foi atingida pelo fármaco, como é o caso dos antibióticos e de algumas outras classes. Tá? Antibióticos, antiparasitários, antineoplásicos. Esses fármacos, a intenção é eliminar o sistema biológico. Tá? Então, nesses casos, é desejável que a interação seja do tipo irreversível. Não é o caso da maioria dos fármacos que atuam em sistemas biológicos dos próprios seres humanos. Nesses casos, o que se deseja é uma interação que seja formada e rompida. Um exemplo de fármaco que atua por meio da formação de ligação covalente é o ácido acetil salicílico, o famoso AS. Então, o AS exerce seu efeito por transferência de um grupamento acetil da sua estrutura, o grupo acetil que dá nome ao fármaco inclusive, para a hidroxila da serina 530 da ciclooxigenase, por meio de um ataque nucleofílico. Então, isso faz com que o aminoácido seja acetilado e a enzima fique inibida. Então, o AS exerce seus efeitos por meio da formação de uma ligação covalente. Ok? Um outro exemplo de classe de fármacos que atua por meio da formação de ligações covalentes é a dos fármacos da classe dos antibióticos beta-lactâmicos, né, os famosos antibióticos de parede. Aí nessa classe nós temos as penicilinas, as cefalosporinas. Essa classe de fármacos atua formando uma ligação covalente com as chamadas proteínas ligadoras de penicilina. Tá? Que são responsáveis pela síntese do proteoglicano. Então, o nitrogênio do anel beta-lactâmico, como eu estou indicando aí, ele se abre e forma uma interação com a proteína ligadora de penicilina, responsável pela síntese do peptídeo glicano na parede celular das bactérias, e dessa maneira impede que essa enzima continue realizando o processo de construção das ligações cruzadas, o que acaba resultando na morte da bactéria. Tá? Então, essa classe de moléculas produz seus efeitos por meio da formação de ligações covalentes também com a enzima carboxipeptidase ou proteína ligadora de penicilina. Os fatores estereoquímicos, eles interferem de maneira muito intensa na ação farmacológica de moléculas candidatas a fármacos. Então, o reconhecimento molecular, o reconhecimento entre o ligante e o alvo molecular, ele se caracteriza por interações entre a biomacromolécula, a proteína, o alvo, pode ser um receptor, pode ser uma enzima, e a micromolécula, que é o fármaco. E essas interações, elas têm características tridimensionais dinâmicas, ou seja, as moléculas elas interagem em 3 dimensões, ou nas 3 dimensões. Então, as propriedades estruturais da molécula do fármaco interferem drasticamente na maneira como essa molécula é capaz de interagir com o alvo. Por quê? Porque para que a interação se forme, é preciso que ocorra aquilo que se chama de acomodamento conformacional recíproco no sítio de interação, que constitui um aspecto fundamental da compreensão de diferenças na interação entre o fármaco e o alvo. Ou seja, esse princípio de acomodamento conformacional recíproco é
o princípio da teoria do encaixe induzido. Através desse exemplo, que é o exemplo da atorvastatina, que é uma estatina, um fármaco da classe das estatinas que é utilizado na inibição da síntese do colesterol e controle do colesterol, nós podemos ver o quão importantes são os fatores espaciais para a interação fármaco-alvo. Observe que a maneira como nós visualizamos a estrutura, quando ela está desenhada, ela é planar, é como se todos os anéis estivessem no mesmo plano, paralelos. E isso não é a realidade quando se forma a interação. Quando a interação fármaco-alvo é formada, esse sistema de anéis ele não fica assim linearzinho, retinho. Ele assume uma organização espacial que permite que ele forme interações intermoleculares com o alvo. Tá? Então essa linearidade que a gente vê aqui nesse sistema, ela não é a realidade quando a gente vai para a interação. Tá? A interação com o alvo molecular, que no caso é uma enzima-chave do processo de síntese do colesterol. Observem também na figura que fica logo abaixo que os anéis já não estão tão planares, eles não estão no mesmo plano, né? Eles já estão meio angulados. E a gente vai poder ver isso melhor nesse videozinho. Então, pessoal, essa molécula que vocês estão vendo aqui é a estrutura da 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima redutase, HMG-CoA redutase, que é uma enzima-chave do processo de síntese do colesterol. Ela catalisa um dos passos fundamentais da síntese do colesterol. Inclusive, é a enzima responsável pelo passo limitante de velocidade. Por isso ela é o alvo preferencial para a inibição. E aqui nela, nesse ponto específico, vocês podem ver, eu vou dar um zoom. Vocês podem ver a estrutura da atorvastatina, tá? Aqui no sítio ativo do alvo. Eu vou deixar ela dourada para a gente poder ver melhor. Então nós podemos ver aí a atorvastatina, tá? E observem que é muito diferente daquilo que a gente costuma ver quando observamos a figura num livro ou desenhamos ela no caderno. Os anéis eles não estão planares. Tá? Eles estão formando ângulos entre si. Então é essa distribuição espacial que é responsável pela complementariedade. Então, se os anéis estivessem lineares, por exemplo, esse anel estivesse linear, ele não seria capaz de formar as interações de maneira adequada com o alvo, que no caso é a enzima. Então, essa molécula aqui da atorvastatina forma interações do tipo hidrofóbicas, por conta dos sistemas de anéis e dessa cauda aqui, que inclusive essa cauda é uma parte muito semelhante ao substrato normal da enzima. Dessa maneira ela meio que engana a enzima e acaba trapeando a enzima, ou seja, ela acaba inibindo a enzima, porque uma parte da sua estrutura mimetiza a estrutura do substrato regular da enzima. Então, vejam aqui, eu quero que vocês prestem atenção apenas nessa parte dourada. Observem que os anéis eles estão angulados entre si. E esse ajuste é parte daquele termo chamado de acomodamento conformacional recíproco. Tanto a enzima sofre ajustes na sua estrutura, quanto o fármaco, no caso aqui, também sofre para melhor formar as interações intermoleculares que nós já sabemos que são responsáveis pela formação das ações farmacológicas, ok? Bem, pessoal, então aqui nós podemos ver a molécula da atorvastatina. Esses pontinhos vermelhos são as moléculas de água ao redor da estrutura. E além disso, a gente também consegue visualizar aqui, nesse outro diagrama, como a molécula interage com o alvo, através de que tipo de interações. Então a gente consegue ver as interações intermoleculares formadas. Tem aqui a legendinha por cores, a gente pode ver que se formam ali interações hidrofóbicas, interação de hidrogênio. Então tem muitas interações de hidrogênio aqui, tá? Além das interações de natureza hidrofóbica. Então é através dessas interações que a molécula da atorvastatina interage com seu alvo.
e o ângulo em que esses anéis eles estão influencia na distância que eles apresentam para os aminoácidos, os resíduos de aminoácidos das estruturas da proteína. E dessa maneira interferem na formação das interações, seja elas hidrofóbicas, sejam elas interações polares. Bem, como eu falei, esse princípio da acomodação, o acomodamento recíproco, conformacional recíproco, é o princípio do modelo de encaixe induzido, no qual tanto o fármaco como o alvo sofrem ajustes conformacionais, ajustes na sua estrutura tridimensional para maximizar a interação e dessa forma conduzindo a um encaixe perfeito que gera a chamada atividade intrínseca ou gera a ação farmacológica esperada. Então, todo esse processo de ajuste conformacional, ajuste espacial, faz parte desse conceito do encaixe induzido. Uma outra propriedade estrutural importante dos fármacos, quando se considera a capacidade de interagir com seus alvos, é a chamada configuração absoluta. Nesse exemplo, nós vamos usar o fármaco propranolol, que tem um carbono assimétrico, né? A hidroxila ligada a ele tem uma hidroxila ligada a um carbono assimétrico, e dessa maneira ela possui dois isômeros, o isômero R e o isômero S. Então, o isômero S ele apresenta 3 pontos de interação. Uma interação hidrofóbica, um ponto de interação hidrofóbica, um ponto de interação por ligação de hidrogênio com a hidroxila e um outro ponto de formação de interação íon dipolo com o grupamento NH ionizado. Então, no isômero S, a interação é formada entre a hidroxila e a carboxila de aspartato. E dessa maneira, nós temos pelo menos 3 pontos mínimos de interação na molécula. Já quando nós consideramos o isômero S, essa interação da hidroxila não se forma no isômero R. Tá? Por quê? Porque no isômero R, a hidroxila está a uma distância maior. Tá? Então, na hidroxila do isômero S, ela está a uma distância adequada para formar uma interação de hidrogênio. Já na hidroxila do isômero R, não há a possibilidade de formação da interação de hidrogênio por conta da distância que existe entre a hidroxila, entre o hidrogênio da hidroxila e a carboxila do aspartato, em razão da mudança da configuração. A hidroxila ficou mais afastada, além daquela distância mínima necessária para a formação da ligação de hidrogênio. E dessa forma, o fármaco do isômero R tem uma potência muito inferior ao fármaco com configuração S. Dessa forma, quando o indivíduo ingere o propranolol, se ele estiver em mistura de estereoisômeros, o isômero ativo é principalmente o S, porque o R, apesar de ter os outros 2 pontos, como o ponto hidrofóbico e o do grupamento amina com asparagina, ele não forma o mínimo de 3 pontos de interação necessários à formação da atividade farmacológica, da atividade intrínseca. Dessa maneira, a configuração afeta diretamente a ação farmacológica. Outro aspecto importante na compreensão da atividade farmacológica e da relação espacial que a molécula do alvo e a molécula do fármaco guardam entre si é a chamada configuração relativa, que é aquela que se forma em torno de sistemas alicíclicos ou em torno de sistemas insaturados, ligações duplas, olefínicos. Então, aqui nós temos o exemplo clássico do dietilestilbestrol, dos dois isômeros, o isômero E e o isômero Z do dietilestilbestrol. Claramente a gente percebe a diferença que existe entre as duas moléculas. Por quê? Porque a molécula do E-dietilestilbestrol, ela tem uma distância entre as hidroxilas dos sistemas aromáticos bem próxima daquela do estradiol. Tá? E essa distância assemelhada faz com que a molécula do dietilestilbestrol apresente atividade estrogênica,
e a molécula, o isômero Z, não apresente. Então, isso se dá por quê? Porque as duas moléculas apresentam configurações diferentes em torno da ligação dupla. A molécula Z apresenta uma configuração, apresentam os dois grupos aromáticos para o mesmo lado da ligação e o isômero E para lados distintos. Em razão disso, a estrutura da molécula Z não se parece em nada na distribuição espacial dos grupamentos com a molécula do estradiol e dessa forma apresenta uma fraquíssima atividade estrogênica, enquanto a molécula E apresenta forte atividade estrogênica e é um dos precursores do uso, do desenvolvimento de agentes estrogênicos sintéticos. Tá? Aqui no videozinho que eu vou passar agora, vocês vão ver melhor essas diferenças em termos espaciais, tá bom? Vamos dar uma olhada no videozinho. Aqui nós podemos ver como os dois isômeros do etilestilbestrol são espacialmente muito diferentes. Então, esse aqui é a molécula do Z de etilestilbestrol. Vocês veem os dois sistemas de anéis com as hidroxilas, espacialmente elas são relativamente próximas, enquanto na molécula do E de etilestilbestrol as duas hidroxilas estão bem afastadas. Então vejam como a molécula é mais alongada, ela é mais longa, ela é maior e a distância entre as hidroxilas se aproxima muito mais da distância das hidroxilas da molécula do estradiol. Aqui nós podemos ver a estrutura do estradiol, que se assemelha muito mais à estrutura do E de etilestilbestrol, que é esse, do que a estrutura do Z de etilestilbestrol, que é essa estrutura. Então, aqui nós vemos essa característica da similaridade espacial das duas estruturas, mesmo elas tendo estruturas reais completamente diferentes. Fazendo justiça ao material que foi utilizado para compor esse vídeo, as figuras e quadros foram retirados, obtidos através do livro de Química Medicinal do professor Eliezer e do professor Carlos Mansur. Essas imagens elas estão disponíveis lá no site da editora, então estão à disposição para uso, então elas estão aí referenciadas. Então eu agradeço bastante, é o livro base de referência para toda a apresentação. E para algumas representações moleculares foram utilizados os softwares Argus Lab, ChemScache e Discovery Studio Visualizer, todos em suas versões freeware.